para falar de temas emergentes, eu preciso dar um pulo no passado, eu preciso voltar. Porque se eu vou falar de futuro, eu preciso voltar no passado, eu preciso fazer a conexão. O que já foi feito muito bem pelos que me antecederam, né? Pelos mestres e doutores que me antecederam. Então, a evolução do direito previdenciário, não é? Lembrar da origem do direito previdenciário, que é uma origem semelhante à do direito do trabalho, praticamente no tempo, são irmãos gêmeos, por assim dizer, leva à verificação de que, também parafraseando aqui o doutor Tiago, e mais uma vez o que falou Floriano, nós temos uma palavra-chave, solidariedade. Aquilo que nós vimos ontem em Medellín, não é? E que me tocou profundamente também, eu confesso que não imaginei que eu ia chegar às lágrimas assistindo aquilo que eu vi ontem, né? Ontem e ainda hoje não vai ser a melhor palestra, com toda certeza, porque o abalo ainda está, né? Eu não tenho dúvida que eu não estou no meu melhor, mas ontem eu tive uma lição de vida com aquela manifestação que foi resolvida ali em horas, né? Quer dizer, não houve nenhuma preparação para aquilo ali, e, no entanto, aquilo era emoção pura, né? E interessante como o próprio ministro das Relações Exteriores também, né, se manifestou e não conseguiu conter sua emoção. E de solidariedade é o que nós falamos quando a gente fala em previdência e direito previdenciário, não é? Imaginar um sistema em que cada um por si, que é a tese liberal, que é a tese chilena, e que não deu certo lá, é bom que se diga sempre, não é? Significa abrir mão daquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa noção de coesão social. Aquilo que eles ontem mostraram e que é possível, sim, não é? Desde que nós não sejamos tomados por um egoísmo, por um individualismo, não é? Por todas as concepções liberais que acabam nos deixando a olhar para si próprio e não olhar para o semelhante, não é? Sempre pensando que o problema é do outro e não meu, porque eu posso estar olhando para o semelhante dizendo que o problema é dele, mas amanhã pode ser que seja eu aquele que está ali na condição do semelhante, não é? Ninguém sabe o dia de amanhã, e é por isso que a Previdência surgiu, porque trabalhadores, da noite para o dia, tal como nessa tragédia que se abateu sobre nós essa semana, se viram ou alijados do mercado de trabalho por uma incapacidade definitiva ou por uma incapacidade temporária, ou pior que isso, deixaram essa vida e deixaram seus familiares em situação de penúria, dificuldade econômica. Então, quando eu lembro do acidente, o que me vem à cabeça é isso: previdência, trabalhadores que morreram e suas famílias. Isso é previdência social, isso é o que nós fazemos, isso é o que nos traz aqui, não é? Esse é o sentido. E por isso um sistema todo se concebeu e evoluiu durante longo tempo, por décadas a fio, até que nós chegarmos a essa quadra que nós estamos hoje, não é? Então, nós, de qualquer forma, também concordando com o que já foi dito, não podemos ficar à mercê do legislador, e não ficamos esse tempo todo à mercê do legislador. Mais uma vez, né, parafraseando quem me antecedeu, graças aos advogados. O Gustavo tem toda a razão, eu não julgo ex officio, eu já disse isso tantas vezes. É graças aos operadores jurídicos, mas especialmente graças aos advogados, que o direito previdenciário cresceu na magnitude que cresceu. Porque se nós olharmos especificamente apenas a legislação, e eu vou me ater apenas a essa ideia de legislação e não a toda a normatização infralegal, que muitas vezes é ilegal, não é? Então, o combate às ilegalidades praticadas dentro de um sistema burocrático, equivocadamente pensado por burocratas, tecnocratas, que não deveriam estar nos lugares onde estão. É bom lembrar que o Ministério da Previdência Social já foi inclusive, cargo ocupado por coronel do Exército. Nada contra um coronel do Exército, desde que ele cuide de tropa. Quem cuida de previdência tem que ser outra pessoa, não é? Mas nós estamos aí com o Ministério da Fazenda, cuidando da Previdência, né? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer lá em casa, né? Pois é. E então, quer dizer, tudo que foi construído, já foi mencionado aqui sobre união estável, ou uma afetividade, tudo isso é construção não da legislação. Essa construção foi nossa, dos operadores do direito, não foi do legislador.
O legislador não tem nenhuma parcela de crédito nisso. Sempre foi um advogado que, tenazmente e expandindo cada vez mais isso, conseguiu uma primeira decisão judicial e depois uma segunda e uma terceira, e isso foi se espalhando pelos tribunais desse país, até que um dia alguém resolveu legislar. Muito a reboque do que nós fazemos. Não é? Diferentemente do que acontece com outros projetos e propostas de emenda constitucional, que se julgam, inclusive, rapidamente, em menos de 24 horas, se deixar. Estamos falando de ontem. Não é? Mas disso eu falo depois, se der tempo. E aí, então, depois de toda a construção, nós vivemos agora um risco de desconstrução daquilo que nós construímos. Nós, operários do direito previdenciário, construímos. Nós, a plebe do direito previdenciário, construímos. E agora visam a desconstrução. Visam a desconstrução, apesar de serem beneficiários de uma série de regras que nós podemos, sim, aí, com toda razão, chamar de privilégio. Porque os senhores congressistas, todos têm lá suas regrinhas especiais de aposentadoria. Todos os políticos que estão à frente desse sistema, dessa proposta de modificação do sistema previdenciário, estão aposentados, muitos deles na casa daquela idade que eles consideram agora que é inadequada para que a população se aposente. Mas todos têm aposentadoria, como, aliás, tem sido dito pela mídia. E não é uma só. E não é uma só. Inclusive acumulada, não é? Coisa que nós não conseguimos fazer. Então, nós vivemos, na verdade, essa situação. Em meio à crise e uma globalização que tenta, de alguma maneira, tomar posse, não é, desse fundo previdenciário, já mencionado aqui. Então, uma tentativa de entrega disso, ainda que não declaradamente, a uma forma privatizante. Não a privatização pura e simples, mas a transformação da Previdência naquilo que o Banco Mundial, sim, naquele documento da década de 90, o Adverting the Old Crisis, se refere. Uma previdência pequenininha, uma previdência complementar do tamanho de cada um. Não é? Sendo que essa previdência pequenininha não teria como teto 3 salários mínimos. Vamos olhar para o nosso teto do regime geral e nós vamos notar que ele já foi de 20, já foi de 10 e agora pouco mais de 6 salários mínimos ele é. Notem que isso está sendo feito paulatinamente, não por um canetaço, não por uma medida provisória, mas por uma consequência de atos ou de omissões que, ao passar do tempo, vieram acontecendo. Não é algo isolado, não é algo de agora, não é este governo, nem o passado, nem o anterior. É uma sequência, não é? É uma desconstrução. E tem a ver, sim, com globalização, com todo a ver com globalização. E aí vem a pergunta, não é? Reformas para quê? E reformas para quem? Não é? Dizem que a reforma virá para equalizar as contas públicas. Não tenho mais o que dizer depois da explanação aqui realizada. O que detona as contas públicas, nós vimos ali naquele gráfico em pizza, aquele bem verdadeiro, porque acompanho de perto e há muito tempo a seriedade dos estudos da Fundação Anfip, não é? Da qual foram resgatadas aquelas informações, que aquilo ali sim é real, e não o que nos querem passar. E reformas para quem? Não é? Mais uma vez para o trabalhador. Sempre ele, o culpado, né? O culpado de tudo. Aquele que é o responsável por todos os problemas. Embora não tenha nenhuma decisão política, embora não tenha nenhuma capacidade representativa ou poder de barganha perante os órgãos políticos. Aquele que muitas vezes é enganado no processo eleitoral. E, mais uma vez, estão querendo dizer para ele que a conta é ele que vai ter que pagar. Não é? Aquilo que eu chamo na sala de aula de o princípio do happy hour. Não é? O princípio do happy hour é simples, né? Vocês vamos marcar um happy hour? Vamos, ok, tá, que horas? Tal. Então tá, só que um está atrasado com prazo lá, fica mais um pouco.
Bom, eu chego depois. Quando eu chego depois, todo mundo já comeu, todo mundo já bebeu e a conta é repartida igual. Esse é o princípio do happy hour. Essa é a reforma. Quem já comeu e já bebeu está empanturrado devidamente e nós estamos chegando agora. E nós vamos pagar a conta. De tudo que comeram e beberam, de tudo que gastaram, não é? Daquele fundo previdenciário que foi dilapidado em outras coisas que não previdência, que virou cimento de Ponte Rio-Niterói, que virou asfalto da Transamazônica, como está dito, muito bem dito, num livro de um ex-ministro da Previdência chamado Reinhold Stefantes, chamado Reforma da Previdência Sem Segredos. Não é atual. Esse livro é daquela primeira reforma, aquela de 98. Ele era ministro antes. E ele conta essa história, e eu não tenho por que achar que ele contou algo que não é verdade, estando dentro do governo, diferente de eu que estou aqui apenas, não é, tentando descobrir alguma coisa. Bom, e aí o que pode vir, não é? Primeiro, o que já foi dito e repetido tantas vezes, a ideia da idade mínima. A idade mínima vai causar qual consequência? Maior tempo de trabalho. De quem? Não de nós, não é? Que temos talvez o privilégio, eu vou tirar por média, por favor, mas talvez nós que tenhamos o privilégio de começar a trabalhar, eu vou falar por mim, aos 18 anos de idade. Eu vou trabalhar um pouco mais, sim, mas tem um que vai trabalhar muito mais, aquele que começou aos 14, aquele que começou aos 15, aquele que começou aos 12. Ah, mas é ilícito. É ilícito, mas no Brasil, isso significa alguma coisa? Cá entre nós, isso significa alguma coisa no Brasil? Santa Catarina é o estado campeão, mais um campeonato de trabalho infantil. É o campeão de trabalho infantil. Não, é o Nordeste, é Santa Catarina. Olhem no site do Tribunal Regional do Trabalho os números. É o trabalho rural. E não é qualquer trabalho rural, é o trabalho no fumo, com agrotóxicos de montão. É o trabalho no cultivo da maçã, entre outros. A cebola. Então, observem que esse mundo de Alice, essa ilha da magia, é só uma ilha. O continente está contaminado. E é essa população que vai trabalhar, então, 50 anos para se aposentar. Não nós, que temos um diploma universitário, os 2% da população brasileira. Nós não vamos sofrer o prejuízo. Quem vai sofrer o prejuízo é esse trabalhador rural. Mais uma vez, o trabalhador rural, a quem é dada a culpa, grande parte das vezes, daquele déficit que apareceu ali. Sim, nós pagamos, como qualquer país decente no mundo desenvolvido, paga subsídio para a aposentadoria rural. Parafraseando o Dr. Floriano, para ter, sim, todos aqueles bonitos legumes, verduras e frutas na nossa mesa. É para isso. É bom que se lembre, porque se não for, nós estamos simplesmente dizimando a atividade econômica rural. É claro que vocês vão dizer, mas tem aquele agronegócio e tal, mas isso não é a maioria. Esses têm que ser tratados como empresas, e isso tem sido tentado de alguma maneira. Depois caímos no problema lá da inadimplência e sonegação. Mas o pequeno trabalhador rural, o pescadorzinho aqui da ilha, que traz a tainha para a gente comer, esse tem que ser subsidiado, não tem outro jeito. Em qualquer lugar do mundo é assim. O fator previdenciário, né? Depois de uma tentativa no ano passado de se trazer ele para dentro de uma situação melhor um pouco, né? A isenção dos seus efeitos em certas circunstâncias, evidentemente que a idade mínima fará com que ele acabe. Não há dúvida disso. Afinal, ele só nasceu porque a idade mínima não passou por mais uma daquelas situações pitorescas do Congresso Nacional em que um deputado errou ao apertar o botãozinho. Vocês sabem disso, né? Por isso tem idade mínima no regime próprio e não tem idade mínima no regime geral. O cara apertou errado. Foi isso. Está escrito em um monte de lugar. Procurei no Google. Para não, inventou. Não, está lá. Perdeu por um voto. Por causa dessa situação. Então, o fator previdenciário tende a acabar. Se a idade mínima vier, o fator vai acabar. Não é?
mais uma má notícia, porque o fator, de alguma maneira, ainda que a gente não goste, igual CPMF, igual o FAP, ainda que a gente não goste do fator previdenciário, ele permitia a pessoa se aposentar. Permite. A idade mínima veda. Ela corta, ela acaba com a possibilidade da aposentadoria antes do tempo. Quer dizer, vírgula. Depois eu vou, na próxima lâmina, falar um pouquinho mais sobre isso. Dizima a aposentadoria voluntária. Vocês já vão imaginar o que eu vou dizer em seguida, né? O outro ponto é a pensão por morte. A pensão por morte, sim, que já foi fortemente atacada no ano passado, com um discurso absolutamente discriminatório, não é? Da questão das mulheres jovens que se casavam com idosos, e isso corresponde, de novo, tem dados, a 0,9% ou menos que isso dos benefícios. Ou seja, é um fenômeno pontual que deveria ser atacado dessa forma, porque é uma fraude. E as fraudes têm que ser tratadas como exceção e não como regra. Aliás, o nosso problema na Previdência básico é esse. Todos são pensados como potenciais fraudadores. Mas os verdadeiros fraudadores, esses continuam. O famoso pé na cova, que é discutível, criticado e tal, porque ele acaba gerando uma perpetuação no serviço público e isso impede, muitas vezes, que um determinado órgão público consiga também ele ver novos ares, né? Porque há uma necessária renovação de quadros, há que se pensar nisso, não é? Não é razoável que você imagine que pessoas fiquem eternamente no mesmo lugar. Isso impede várias coisas, né? Entre as quais a própria revisão da jurisprudência. Não é? Um ministro do Supremo Tribunal Federal chegará ao ponto de ficar 36 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro Dias Toffoli, pronto. Ele chegou aos 39 anos no Supremo Tribunal. Se ele sair aos 75, ele ficará 36 anos no STF. Ou seja, toda uma vida contributiva, né? Nos moldes do regime hoje vigente. Não é? Então, é isso que nós queremos? Nós queremos ministros com 30 e poucos anos dentro de um órgão judicial? Como é que isso vai gerar? O que isso vai gerar na jurisprudência? Pensem. Porque esse é um problema nosso também, da sociedade, mas a gente tem mais condição de pensar. Já foi dito aqui, nós temos o conhecimento e mais, nós somos formadores de opinião. Nós não podemos guardar a viola no saco e dizer assim, a gente não tem nada com isso. Temos tudo a ver com isso, porque o fato de sermos 2% da população que tem um domínio da informação e sabe contrapor a informação com argumentos, como foi dito pelo doutor Tiago, eu posso ter argumentos para negar o déficit. Eu tenho a condição de fazer isso, diferente de outra pessoa que não tem esse conhecimento. Nós temos as ferramentas e nós temos o dever de fazer isso. Então, mais uma vez, será que é isso que a gente quer? E aquela contribuição dos aposentados, que tal? Foi dito aqui pelo doutor Floriano, no regime geral não existe. Por que não existe? Porque é a mesma coisa que dar com a mão e tirar com a outra. Se você dá um benefício de aposentadoria e diz que é 1.000, e depois tira 11% de 1.000, você não deu 1.000, você deu 890, acabou. Isso é confisco, puro e simples. Não é contribuição de inativo. É a mesma coisa que você fazer um seguro privado, vai lá na hora de... não, mas veja bem, nós fizemos um cálculo errado, então nós vamos lhe dar só um pedaço disso aqui. É isso que está sendo feito. E agora querem ampliar isso, né? Não mais para quem ganha só acima dos 5.100 e poucos reais, mas para abrir para toda e qualquer situação. E não é... Sabe o que o meu problema maior não é com a do aposentado, é com a do pensionista. O pensionista paga pensão. Uma pessoa que jamais sequer sabe se vai entrar naquele regime como um futuro trabalhador, um futuro segurado. Não é? O filho de um policial civil que morre paga contribuição para o regime próprio, mas ninguém sabe se ele vai ser servidor público. Como é que eu explico que uma criança esteja pagando contribuição previdenciária? É a pergunta básica que eu faço. Qual é a solução? Acabar com ela. Vai acabar? Não, não vai acabar. Copiada ela já foi. Adivinhem por onde? Portugal criou uma contribuição extraordinária social. Copiou exatamente o nosso modelo.
né? Aquilo que aconteceu há 3, 4 anos atrás, se lembram mais ou menos como foi isso aí. A questão do pente fino, né? Então, quer dizer, caiu, mas não caiu o tema da nossa doutora Priscila, né? Caríssima doutora Priscila, né? Uma perita que eu comentei ali fora e tal, disse que é uma pessoa com uma visão bem interessante, né? Quando tiver a oportunidade de ouvi-la. O pente fino caiu, mas ele volta. Está um projeto de lei, em regime de urgência na Câmara. Vai voltar. Vai voltar, inclusive, com aquele bônus pagos, esses bônus ao perito para fazer perícia de pente fino. Ou seja, para fazer mais ou nada mais do que a sua obrigação. R$ 60 por perícia a mais que ele fizer. Enquanto isso, o agendamento do benefício de quem precisa está sendo marcado para 3 a 4 meses. Não é isso? Estou errado? Não. Doutores, isso não cheira uma inconstitucionalidade, não? Não seria o caso, talvez, da OAB tomar tal providência, através do seu Conselho Federal, legitimado que é para ajuizar a ação direta de constitucionalidade, contra essa verdadeira excrescência? É a mesma coisa que dizer que eu vou ganhar mais 50 ou R$100 para cada sentença que eu der a mais. É mais ou menos isso. Ou para cada despacho que eu der no PJE. Né? Com um tokenzinho. Aí vou estar dando palestra aqui com um token enfiado aqui, ao mesmo tempo que eu dou palestra, eu vou despachando aqui. Recebo o recurso, subam. Não tem lógica. Aquilo ali é inerente ao cargo. Não tem que ganhar bônus. Não tem sentido. Não vejo lógica. Me perdoem, eu não vejo lógica. Se há algum médico perito aqui, por favor, me explique. Aliás, já disse isso em sala de aula. Adivinhe de quem foi a ideia. Da Associação Nacional dos Médicos Peritos. De novo, está lá no meu site, para quem quiser ver. Ok. Por outro lado, e aí vou tangenciar, porque já foi dito muita coisa importante aqui. Por outro lado, tem o custeio. A reforma passa em brancas nuvens pela discussão da tributação. Passa em brancas nuvens sobre a ótica de como melhorar a nossa receita, sob o ponto de vista de que a nossa carga tributária já nos estrangula. Sim, nos estrangula, mas não estrangula as construtoras, não estrangula as empreiteiras, não estrangula toda a corja que está aí a não pagar a sua cota dentro de uma sociedade que, como foi dito aqui, deve responder ela integralmente pelo sistema previdenciário, e não apenas uma meia dúzia, que somos nós. Porque é uma quadrilha instalada nesse país que não paga, e ainda fica reclamando, e acha ruim se um promotor ou um procurador da República for atrás dele. Então esse tem que ser penalizado. É ele que tem que ser penalizado, afinal a culpa é de quem? Ou é do trabalhador, ou é do poder constituído. Porque do bandido, sonegador, não é. Porque quando esse peão que trabalha para essa empreiteira sofrer aquele acidente com um vergalhão que atravessa o cérebro, lembram? Do meu conterrâneo, ele batendo no INSS, o que o INSS vai dizer para ele? Não, você não é segurado, porque você não tem, parafraseando um grande político, registro. Já ouviram ele, né, presidindo a sessão? E eu registro aqui que ele é segurado, mas ele não tem a contribuição. Por quê? Porque adivinhem quem não pagou a contribuição? Foi a empreiteira, foi a construtora. Se bobear, se pegar uma lista de quem deve a Previdência e quem está em certas operações, vai dar empate técnico. E é assim que a sociedade vai para o fundo do poço. Vai para o fundo do poço. Má gestão. Má gestão. Porque quando eu não cobro, isso é má gestão. Quando eu gasto desmesuradamente e de forma equivocada, isso também é má gestão. Se eu não tenho uma estrutura que funcione bem, isso é má gestão. Não é? Eu preciso otimizar a minha capacidade de resolver os conflitos, de resolver os problemas de quem procura. O INSS é um órgão público da mais extrema importância,
Quem vai lá não vai atrás de uma passagem aérea para ir a Miami, vai atrás do pão, vai atrás do que tem que botar na mesa. E, no entanto, é tratado como se fosse bicho, como se fosse alguém que, sim, aí parece um sonegador, um fraudador. Aí, sim, é tratado dessa forma. Por pessoas que talvez não devessem estar lá. Há exceções honrosíssimas, mas, infelizmente, o sistema está contaminado. Não é? O sistema é ruim, não ele em si, mas porque está diante dessa leitura equivocada de que a Previdência é um favor, como se fosse um favor. Há uma falta de política total sobre o sistema previdenciário, seja ela para dar consciência dos direitos, e a gente, né, tem aquela velha história do trabalhador que não sabe o que é o auxílio-acidente. O trabalhador não sabe. Pergunte a um trabalhador que for ao seu escritório amanhã, o senhor sabe o que é auxílio-acidente? O rapaz está lá com um problema qualquer, uma sequela evidente. Diz, não sei. Não é aquilo que eu estava recebendo? Não, aquilo é auxílio-doença. Ele não sabe. E a população não sabe. E não sabendo, com uma alta programada, o que acontece? Esse benefício não é pago. Deveria ser pago, ex officio, está lá na lei, mas não é pago. O que vai gerar o quê? Uma ou outra demanda judicial, desnecessária. Custo a mais, com perícia judicial, com honorários de sucumbência, diz a minha esposa, mas essa parte não, porque essa parte é o nosso ganha-pão, né? Ela também advoga. Né? Não, mas não precisa a gente pensar sobre esse ponto de vista, porque, afinal de contas, são demandas absolutamente desnecessárias, não é? Gastos demais com despesas processuais e descumprimento de ordem judicial. Voltamos lá para o ponto do que a culpa não era dele. Né? Os descumprimentos de ordens judiciais pelos órgãos de execução. Dentro das agências, muitas vezes a pessoa que está ali tem um equívoco de achar que, não, eu vou dificultar aqui a concessão desse benefício. Para quê, gente? Qual o sentido disso? Só acarreta mais gasto. Para uma combalida da Previdência, se quiserem pensar dessa forma. Eu continuo pensando que não é? E aí? Será que a gente vai ter um direito previdenciário do futuro? Vou arriscar dizer que ainda teremos, né? Não viraremos historiadores do direito tão rápido assim, né? Eu costumo dizer que depois a gente vai virar, né, professor Tiago? Nós vamos passar a lecionar a disciplina História do Direito, né? Porque vai acabar o previdenciário, a gente vai ter que ser encaixado, vamos ter que ser readaptados para alguma função compatível com as nossas limitações, né? Uma reabilitação profissional, professor Gustavo. Né? A gente vai ser reabilitado para dar aula de História do Direito. Bom, brincadeiras à parte, o que a gente vai ter? Coisas que a reforma não resolve, porque o interesse de quem está buscando uma reforma não é esse. O problema da informalidade, quem já me ouviu já sabe, né, o que eu ia dizer. Então, nós temos aí toda essa turma sem carteira assinada, que são verdadeiros empregados, que acabam caindo lá comigo, na Justiça do Trabalho. Não é? Quantas e quantas situações de falta de carteira assinada, e às vezes acontece o acidente de trabalho, o cara assina e registra a CAT no mesmo dia. Se fizer isso, a gente talvez ainda tenha que dizer assim, pelo menos esse vai conseguir brigar por um benefício. Mas se não tiver carteira assinada e o cara simplesmente insistir em não lhe dar proteção nenhuma, a dificuldade da produção dessa prova, seja na Justiça do Trabalho, seja na Justiça Federal ou na estadual, se for para buscar um benefício acidentário, é terrível. A norma previdenciária é leonina, viola absolutamente, para mim, com todas as letras, o princípio da aptidão para a prova. Eu não tenho condição de produzir prova documental se o meu empregador é um sonegador fiscal. Ele não vai produzir esse documento, logo eu não vou poder trazer esse documento para os autos. Isso é uma prova impossível. Isso é uma prova impossível. É a prova diabólica. Não é? Aí eu tenho a terceirização. Essa outra chaga maldita, né, doutor Ramon? Nós lá na audiência pública, aqui nessa mesa, brigando, né, discutindo aqui terceirização tempos atrás. É interessante notar
uma coisa só. Eu vou falar uma frase só para sintetizar toda aquela conversa, que foi muito bacana. Pergunte a um trabalhador o que ele queria ser na vida. Eu duvido que ele vai responder: eu quero ser terceirizado. Ele vai dizer que quer ser professor, ele vai dizer que quer ser auditor da Receita Federal, quer ser advogado, mas terceirizado, eu duvido. Né? Sintetizando a nossa conversa naquele dia tão bacana. E ainda tem a administração pública a pintar e bordar como se fosse empresa privada, contratando sem concurso e, pior, deixando essa pessoa depois ao Deus dará. Por quê? Porque essa pessoa se acidenta, ela fica inválida, ou passa a vida inteira trabalhando sem concurso público, e aí, quando vai pedir uma aposentadoria, adivinha o que tem no quinis nela? Nada. E o regime próprio também vai dizer que não é dele. Então, quer dizer, é uma apátrida, é um sem direitos, não é? Porque lá no Justiça do Trabalho tem aquela súmulazinha: salários estrito sensu e FGTS. Tchau. E no direito previdenciário vai dizer que ele não era segurado porque ele não tinha um vínculo e tal. Então, quer dizer, ele vai para onde? Vai para o LOAS? Se for, né? Então é um problema. E aí todas as outras formas de subemprego, não é? Toda essa situação agora da imigração, dos haitianos, de todas essas pessoas que estão vindo refugiadas, isso tudo vai dar um problema enorme. A gente não concebe, a gente não faz ideia do que bomba relógio que nós estamos sentados em cima. Não é? Nós estamos longe geograficamente, mas basta andar um pouco pela rua que você vai encontrar certamente um refugiado. Basta sentar uma hora numa sala de audiência que você vai ver uma audiência de um refugiado. Não é algo tão fora, nem da nossa Ilha da Magia aqui. Não é? E é aquela história velha da subnotificação dos acidentes de doença. Quer dizer, isso tudo vai continuar acontecendo, porque a reforma não se ocupa em absolutamente nada. Não vai. Eu estou aqui fazendo exercício de premonição. Não li o texto, porque ele ainda não veio para ninguém, mas eu estou fazendo um exercício de premonição. Não vai tratar disso. Não vai tratar. Porque não é a preocupação do governo. A preocupação do governo não é a inclusão social. É a exclusão social. É a exclusão. E não a inclusão. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso tirar. Eu não preciso colocar. Só que o sistema não era de solidariedade, não era universal, não era para incluir todo mundo. Não é isso que diz a Declaração Universal dos Direitos do Homem? E todos os outros pactos foram firmados depois disso? Mas não, aqui não. O limbo, né? Aquele nosso problema que envolve as duas disciplinas, né? O trabalho e a previdência. Alta programada, médico da empresa diz: não, você não está apto. E aí o sujeito diz: bom, mas e o que eu faço? Né? Eu volto para a Previdência, peço um restabelecimento, ou eu vou para a Justiça do Trabalho e pedir que o empregador seja obrigado a me devolver o posto de trabalho? Dilema. Eu costumo dizer que cada caso é um caso. Isso vai continuar acontecendo, porque a lei não vai mudar. Ninguém vai mexer nisso. Não preocupa. Não preocupa, porque o pária, que esse cidadão é o pária para esse governo. E vejam, eu estou falando desse governo porque é ele que vai fazer a reforma, mas ele não é outro governo. Na verdade, para mim, ele é o mesmo governo. Não é? É o mesmo governo. O poder executivo, se quiserem falar assim, não está preocupado com o pária, não está preocupado com aquele cara que voltou da alta programada. Não é problema, isso não é problema. Não é? Se fosse problema, havia um Ministério da Previdência e ele não tinha levado o INSS para o Ministério da Fazenda. A preocupação é fazenda, é money, nada mais do que isso. E aí, se você vai ter mais dificuldade para se aposentar voluntariamente, porque vai ter idade mínima, as pessoas vão ficar mais tempo trabalhando. E adivinhem para onde elas vão? Para a invalidez. Já muito bem tratado aqui. Sim, não tenham dúvida, a aposentadoria por invalidez vai ser cada vez mais requerida. Por quê? Porque as pessoas vão chegar a um momento que a saúde delas vai ser piorada a ponto de não conseguirem mais trabalhar. E chegarem ao limite extremo, porque muita gente trabalha num sacrifício que nós todos sabemos, todos nós conhecemos o mundo, né? Quantos e quantos chegam aos seus escritórios dizendo: doutor, eu aguentei o quanto eu pude, agora eu não tenho mais, fui mandado embora, eu quero o benefício. Não é?
Então, quer dizer, essa situação ela vai certamente aumentar em quantidade. Nós vamos ter que pensar agora a respeito disso também. Não é? Mais uma vez, não só no ponto de vista do caso concreto, não só no ponto de vista daquela situação aqui muito bem abordada, de toda a concessão, como tem que ser concedido o benefício, a questão da inserção ou não inserção social do mercado de trabalho, pessoas com 60 anos de idade em auxílio-doença há 10 anos, vai dar uma alta médica e o mercado de trabalho vai absorver fazendo o quê? Não vai. É questão social, mais uma vez. Não é? E aí nós vemos que a jurisprudência atenua isso. Não é? Então, isso vai ter que ser esgrimido cada vez mais uma vez. Não é? Vai ser necessário que os advogados tenham essa capacidade de lapidar o direito, mais uma vez, e cada vez mais. Não é algo que vai acabar. As teses vão ter que surgir de onde a gente menos imaginou. Não é? Nós não vamos, talvez, mais nos preocupar tanto com a questão da revisão de uma renda mensal inicial de uma aposentadoria voluntária. Nós vamos nos preocupar com a questão da invalidez. Cada vez mais os benefícios por incapacidade, que já são a maioria dos benefícios postulados, indeferidos e transformados em demanda judicial, já é a maioria, vão se transformar na maioria absoluta. Não é? Essa é a minha triste conclusão a respeito disso. E nós temos ainda alguns sustos a tomar, pelo menos, na matéria previdenciária no Supremo Tribunal Federal. Um tema já foi abordado, não vou falar dele, o parágrafo 8º do artigo 57, lá na repercussão geral, né? Não preciso acrescentar absolutamente nada. Né? Temos a questão da desaposentação ainda. Por quê? Porque não foram modulados os seus efeitos. Não tem o que modular. Não desaposenta e ponto. Mas e quem já desaposentou? Porque há decisões transitadas em julgado, pessoas recebendo benefícios. Será que há... Bom, não é melhor cortar agora essa parte? Eu falar em off, desligar aqui o microfone. Será que a AGU vai entrar com ações rescisórias? Será que o INSS vai tentar cancelar esses benefícios administrativamente? Será que os segurados vão ser instados a devolver valores? É disso que eu estou falando, quando eu falo em modulação. Coisas piores ainda podem vir? Sim. A advocacia previdenciária, eu falava lá em Balneário, ela vai ter, talvez, um período de advocacia mais defensiva do que prospectiva. Em vez de postular direitos, ela vai estar numa fase de defesa, porque o golpe que virá vai ser muito forte e eu não tenho como, né, buscar um contra-ataque. Eu vou ter que pensar em defesa. Defesa daquela situação do recebimento de boa-fé, da questão da decisão judicial, ter a concepção, a presunção de que ela por si, merece já a plenitude da sua eficácia, né? Não pode ficar à mercê, especialmente numa verba alimentar, que é a verba previdenciária. E aqui, né, homenageando a primeira fala da noite, a questão das relações afetivas paralelas. Porque a união estável, muito bem abordada, já está dentro de uma certa pacificação, apesar das dificuldades da produção da prova, do entendimento, às vezes, de um órgão judicial ou outro. A questão do positivismo exacerbado, já mencionado aqui. Mas tem aquela situação das relações afetivas paralelas. Nenhum o sujeito ou a sujeita tem dois relacionamentos paralelos, mas nenhum deles é casamento, porque no casamento tem aquela decisão do Supremo dizendo, né, que, né, havendo casamento, a família paralela, a companheira não receberia, né? O famoso caso Amor Divino, né, que é o nome do sujeito que morreu. Era um fiscal de tributos da Bahia, chamado Valdemar do Amor Divino, casou com a dona Joana da Conceição e teve 11 filhos, porque era, né, Conceição o nome da mulher, afinal, e ele era Amor Divino. Então, imagina, o cara bala na agulha. E aí ele conheceu a dona Joana da Paixão, juntou amor com paixão, deu mais 10 rebentos. E é evidente que ele foi a óbito, né, por razões que não convém explanarmos. E aí, dona Joana e dona Conceição foram até o Supremo discutindo o direito
E o Supremo chegou à conclusão que apenas uma tinha direito. Por quê? Porque havia um casamento e a outra, então, estava, aspas, ilegal nessa relação. Agora, quando eu não tenho casamento, como é que eu faço? Porque as duas relações seriam uniões estáveis, mas a união estável também seria a mesma coisa, a mesma discussão. Vai ser como? Vai ser pela antiguidade? Vai ter que produzir prova de qual era a relação paralela mais antiga? Ou nós vamos pelo ministro Aires Brito, que tem um voto belíssimo, que abriu a questão da repercussão geral, dizendo, tudo é família. Todas são famílias. Até porque nós não estamos mais falando, muitas vezes, de duas. Não é? E aí é o trabalho que eu fiz lá em Lisboa. Porque há situações de mais de duas pessoas. Né? E aí, quer dizer, isso em sala de aula vira brincadeira e tal, mas é sério, é direito, isso é o futuro. Na verdade, é o presente. Quem gosta de funk sabe. Eu não gosto, mas vocês conhecem. Não é? Há um caso concreto. Eu não sei o que a INSS fará quando o nosso amigo for embora. Não é? Não sei mesmo. Vai ser um problema. Eu sei que usa esse exemplo, o pessoal pensa, será que ele paga para ele? Pois aí facilita, né? Porque indefere geral, indefere, pronto. É mais fácil indeferir. Meus caros, à guisa de conclusão, eu preciso fazer esse comentário. É um texto da OIT, eu coloquei o link disponível lá na última página que eu coloquei como referências bibliográficas. Um texto da OIT falando sobre a justiça social numa globalização justa. Então, notem que isso é uma preocupação nossa, é uma preocupação mundial. Não é? Um texto de 5 anos atrás que já discute isso. E, claro, que não é ele o único, ou não é o primeiro, com certeza outros vieram depois e outros vieram antes. Mas eu achei interessante para recortar e mostrar que nós estamos dentro dessa moldura. A segurança social, para além do papel social primordial que desempenha, é encarada atualmente como um investimento no desenvolvimento econômico e social que contribui para a resiliência da sociedade em épocas de crise econômica. Notem, a visão é oposta. Nós estamos num período de crise, ok? Sem dúvida. Então, se pensa a segurança social como uma forma de investir na sociedade para evitar, para diminuir os efeitos da crise. Exatamente o oposto que está se propondo, não é? É consensual que, sem um piso de proteção social, nenhuma sociedade pode explorar o seu pleno potencial produtivo e alcançar os níveis de bem-estar desejados para todos os seus membros. Sem níveis de segurança mais elevados, não haveria uma aceitação universal da globalização, que, para além de não trazer vantagens potenciais, é acompanhada por mudanças econômicas mais rápidas e por uma insegurança crescente. De novo, né, prefiro não comentar, tudo está dito. Não é? As pessoas necessitam de um nível de segurança mínimo para aceitar os riscos da mudança. São necessárias políticas pragmáticas que ganhem espaço fiscal para um piso de proteção social e, subsequentemente, para níveis mais elevados de segurança, mais elevados, não menos, ao mesmo tempo em que mantém um nível geral de redistribuição em sinergia com o desenvolvimento econômico e social. Acho que eu vou mandar isso lá para Brasília, quem sabe? Seria bom, não é? Agora entra a provocação, né? Eu posso até mandar, mas eu acredito que se nós todos mandarmos, faz mais efeito. O domingo passado teve também um episódio que me chamou a atenção. Eu nunca vi um presidente da República chamar uma coletiva no domingo por causa do fenômeno das redes sociais. Ele declarou. Isso nós temos, a tal da rede social, eu faço uso dela bastante, alguns me conhecem em função disso, já viram que eu escrevi um monte de coisa hoje, outras ontem e anteontem, e assim, quando dá tempo. Eu acho que a gente tem, sim, o dever, a missão de fazer isso. Mas ainda não estamos discutindo reforma da Previdência. Sim, mas a gente vai esperar? Vamos ficar a reboque? Não, quem fica a reboque são eles, nós vimos isso agora. Quem constrói somos nós, quem desconstrói são eles, então quem tem que ver a reboque são eles e não nós. Nós não temos que jogar na defesa, nós temos que jogar avançados. Nós temos que jogar o bom futebol da Chapecoense, nós temos que jogar para ganhar.
humildemente, não é? Com senso de equipe, e sempre sem esquecer que se a gente se omitir, ninguém estará lá para fazer esse papel. O papel é nosso. Ninguém mais vai fazer isso. Só nós que conhecemos a Previdência, só nós que estudamos, só nós que gostamos disso aqui, para ficar aqui até essa hora, e tanto tempo quanto a gente faz de estudo, além daquilo que a gente trabalha, porque todos trabalhamos muito, só nós sabemos. Então, a responsabilidade é nossa. Desculpe dizer a vocês, a responsabilidade é nossa. Vamos assumir essa responsabilidade. Muitíssimo obrigado pela atenção, né? Fico à disposição.